as datas anteriores à data mencionada pelo irmão Miranda do encontro com o presidente da República. Mais ainda, confirma não só a defesa da Precisa por documentos, como agora o senhor William e como os demais, de que existiram 3 invoices. Então, desmente a versão do Elcio Franco, secretário executivo, e também do ministro Onyx, de que a primeira invoice apresentada pelo Luiz Miranda era falsa. Ampliada, ela bate ipsiliterem com a invoice que foi trazida pelo próprio Ministério da Saúde. Então, está comprovado, existem 3 invoices, elas chegaram, uma delas chegou antes do encontro com o presidente da República. O William, que vocês viram, não preciso dizer mais nada, né, um consultor, afirma categoricamente, inclusive para o filho do presidente da República, eu tenho certeza que é dia 18, e por mais que o senador Flávio tenha apresentado uma informação importante para a comissão que nós vamos checar, de que lá no banco de dados, a data do dia 19, nós temos que saber de onde partiu isso, porque não vamos esquecer que Singapura está no fuso horário de 10 a 11 horas. Então, dia 19 lá, que dia que é no Brasil? Dia 18. Isso precisa ser investigado. Então, assim, eu acho que essa testemunha foi fundamental para comprovar. A Covaxin era uma compra de um contrato ilegal, porque a lei não permitia assinatura, de um valor acima da média, cuja última invoice ainda tinha características e equívocos que não permitiam o andamento do processo, porque do lado esquerdo falava que o Brasil ia receber 4.800.000 vacinas, doses, e do lado direito, 3 milhões de vacinas. Ou seja, né, senador Humberto, nós estamos pagando 200 milhões de reais para receber 4.800.000 doses ou 3 milhões de doses. E com base nessa invoice, ainda quiseram desembaraçar e autorizar a importação. Não há como, contra fatos, não há argumentos, como não chegar à conclusão que esse contrato é fraudulento e que nós precisamos agora apenas, que já temos a materialidade, encontrar a autoria, e isso é responsabilidade dos nobres membros da CPI aqui que vão falar agora com vocês. Eles me arrastaram aqui. Fica aqui, por favor. Diga aí, querida. Senador Michele, da TV Senado. A expectativa da convocação da semana que vem do senhor Cristiano, o senhor foi o autor do requerimento, qual foi o motivo que o senhor teve para convocá-lo? Olha, o Cristiano é a pessoa que tudo indica foi responsável por colocar aqui dentro da CPI o senhor Dominguete, que todos nós temos absoluta convicção de que ele foi plantado exatamente para desmoralizar o deputado Luiz Miranda e, ao mesmo tempo, para confrontar o senhor Roberto Dias. É a partir, inclusive, desse fato que muitos de nós chegamos à conclusão de que há uma briga, uma disputa de organizações criminosas dentro do Ministério da Saúde, provavelmente pelo botim que ali existe. Então, o Cristiano foi quem fez a contratação do Dominguete, o Cristiano foi quem intermediou uma entrevista para o Dominguete, onde ele faz todas aquelas acusações, e o Cristiano foi a pessoa que estabeleceu vários contatos, inclusive com pretensas organizações não governamentais que estavam interessadas em facilitar a venda de vacinas. Então, eu acho que é muito importante a presença dele aqui na sexta-feira. Reverendo Hamilton. E o reverendo Hamilton? Também, não é? É muito estranho esse governo, não é? É muito estranho. De um lado, uma série de militares que fazem parte do governo, não é? Alguns que estão citados como envolvidos em atos de corrupção. Isso não significa, de forma alguma, generalizar para as Forças Armadas, mas o fato é que algumas dessas pessoas estão aí citadas como possíveis integrantes de interesses menores. Por outro lado, há também religiosos que estariam fazendo muito mais bem ao Brasil, salvando almas, e que agora estavam aqui envolvidos em venda de vacinas, coisas que também precisam ser esclarecidas, não é? Quem foi que orientou para que essa pessoa fosse recebida, qual é a base dessas vacinas que iriam ser vendidas. Então, também é muito importante ouvir
todas essas pessoas citadas nesse caso da vacina AstraZeneca da Adavat. Oi, Tom. Boa tarde, senador. Senador Eric Mota, do Band News TV. Referente ao compilado de informações que nós temos até o momento, tem esse contrato da Covaxin, que os senhores afirmam que tem diversos indícios de fraude, e tem outros contratos que apontam, por exemplo, que doses foram oferecidas por um valor e o contrato foi fechado $2 mais caro. Eu queria que os senhores, por gentileza, listassem para a gente quais são as possíveis fraudes que estão em vigor sendo analisadas nesse momento, por gentileza. Não, veja, existe esse da Covaxin, inclusive há uma informação de que em novembro houve uma reunião com os representantes da Covaxin e que o preço apresentado para a compra da dose estava na ordem de $10, ao final o contrato foi feito por $15, esse é um caso e é o fato onde se acusa o presidente da República de prevaricação por conta de tudo que aconteceu com a Invoice. Existe um outro contrato que foi firmado entre o governo e a União Química para a compra da vacina Sputnik por $12, quando o consórcio Nordeste comprou a mesma vacina Sputnik por $10. E esses são contratos que foram efetivamente firmados. E existe esse terceiro caso da VAT AstraZeneca, que não chegou a se concretizar como um contrato, porém está marcado por uma série de denúncias que demonstram a presença de tráfico de influência, de corrupção, de uma série de coisas que precisam ser investigadas também. Então, pelo menos por enquanto, nós temos 3 situações que envolvem corrupção e vacinas. Quer falar aí? Não, Beto, por favor, fica à vontade. Boa tarde, senadores. Márcio, da Band News FM. Eu queria saber de vocês, dos senhores, a importância do pedido feito pelo relator de possivelmente convocar o ministro Onyx Lorenzoni por causa de falsificação do documento. O que isso significa para a CPI? O que a CPI pode fazer se for realmente comprovada essa falsificação? Sobre Onyx... Eu vou me permitir responder, porque fui eu que trouxe essa questão à CPI e assumo toda a responsabilidade em relação a isso. Na sexta-feira passada, quando eu resolvi me debruçar sobre o contrato da Covaxin, como eu não sou membro e os membros não tinham o contrato, que vai ser aberto, portanto não é sigiloso, eu teria acesso, eu passei o final de semana analisando, e o que me chamou a atenção foi que eu me lembrei de uma coletiva do ex-ministro Onyx para vocês, correndo no mesmo dia em que o irmão Miranda veio na CPI, no afã de defender o presidente da República e o governo federal, ele apresentou um documento para vocês, mandou vocês ampliarem da primeira invoice, dizendo que aquela primeira invoice era falsa. Saiu nos sites, eu ampliei e batia ipsilitre com a primeira invoice que chegou para nós pelos funcionários e agora confirmada. Então, se a invoice que foi trazida para nós bate com a do ministro Onyx, e mais ainda, a defesa da Precisa afirmou que foram 3 invoices, confirmado pelo William, e ninguém mais duvida disso, na realidade, esse primeiro documento, que o ministro Onyx disse que era falso, é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, houve ali o quê? É preciso investigar o que aconteceu. Estavam tentando blindar quem? Por isso eles estão preocupados com a data. A data, se é 18 ou se é 19, para nós é irrelevante, para o contrato da Covaxin. Agora, a data de ser 18 ou 22 é fundamental para verificar se alguém prevaricou, se alguém tomou conhecimento de um crime, de um suposto crime de propina e não, por dever de ofício, não buscou investigar. Se foi o presidente da República, se foi o ministro Pazuello ou mesmo o secretário executivo Elcio Franco. Está sem som. Está sem som. Qual o caminho que a CPI vai tomar a partir dos depoimentos dessa semana? Os depoimentos dessa semana foram muito importantes para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós tivemos, aliás, de tudo nessa semana, né? Até prisão de depoente.
E tivemos, além disso, contribuição do conjunto dos depoentes. Primeira conclusão, tem um personagem que, ao que me parece, é central nos esquemas de corrupção que a CPI está investigando e na omissão, como foi dito ainda ontem no depoimento da doutora Franciele, para a imunização dos brasileiros. Esse personagem é o coronel Elcio Franco. Aliás, eu acho que de ontem para hoje a conclusão, a constatação que tivemos é que a gestão era a gestão Elcio Franco Pazuello. O braço operacional era sempre o Elcio Franco. Isso vem a lume ainda no dia de hoje. No dia de hoje, veja, eu quero reportar para vocês que o William, aqui no seu depoimento, a primeira informação que ele traz de CPI é que o primeiro e-mail que ele recebeu é do dia 16 de março. E no e-mail está escrito o quê? De ordem do secretário executivo. É um e-mail da empresa, em que lá diz... Fala em nome dele. Fala em nome do secretário executivo. O William, corajosamente, aqui, senador Humberto, temos que destacar a coragem de William. O William é um servidor terceirizado do Ministério da Saúde. É um servidor da OPAS, consultor técnico terceirizado do Ministério da Saúde. Ele foi pressionado de todas as formas no dia de hoje. Foi intimidado de todas as formas. De todas as formas. O filho do presidente da República insiste para que ele não confirme a data de recebimento do invoice, de 18 de março. E ele confirma várias vezes. Então, eu quero repetir aqui o que eu já disse anteriormente. Os livros de história têm que prestar um pleito de gratidão ao senhor Luiz Ricardo Miranda e a esse jovem que veio hoje, ao senhor William Santana, que é um retrato do Brasil que nós temos que acreditar. O senhor William Santana é um retrato do Brasil. A coragem do senhor William Santana, sendo servidor terceirizado, é um personagem, é um retrato concreto do Brasil que temos que acreditar e que temos que apostar para superar esses momentos difíceis. Semana que vem nós vamos continuar na investigação dos esquemas de corrupção. O reverendo Hamilton virá essa CPI, a Precisa virá essa CPI. Então vamos continuar na linha que já inauguramos. Por fim, só para completar, eu quero reiterar para vocês. O governo veio para essa CPI no dia de hoje, com uma perícia da empresa investigada. O governo não teve capacidade de fazer uma perícia sua. Vem com a perícia de uma empresa investigada. Essa perícia, a perícia que eles trazem como argumento de defesa, diz aqui que o e-mail foi enviado por Emanuela Medrades, dia 22 de março de 2021, às 15 horas e 32 minutos. Aqui está o recibo do encaminhamento da documentação à Anvisa, feito por William, dia 22 de março, às 15h22. Entre os documentos está o invoice. Então, se não bastasse a firmeza do depoimento do William, dizendo que no dia 18 constava o invoice, se não bastasse tudo isso, o próprio senhor Onyx, a primeira vez que vai à TV, fala em dia 19. Se não bastasse tudo isso, para confirmar, tem documentos em meio a documentos adulterados. Repito, a Comissão Parlamentar de Inquérito só teve acesso ao processo envolvendo esta compra no dia de hoje, depois de várias insistências. Só no dia de hoje a CPI tem acesso. Tem acesso, inclusive, com adulteração de datas. Com um conjunto, a CPI vai pedir uma perícia também na documentação que teve acesso do Ministério da Saúde, porque a documentação que vem, claramente, tem partes que estão inacessíveis, que não estão possibilitados o acesso pelos membros da CPI, e tem um conjunto de adulteração das datas apresentadas. Senador. Ok? Obrigado. Boa tarde, senadores. Cristiano Vasconcelos, da RIC TV Record do Paraná. Senador Randolph, o deputado Ricardo Barros disse que foi ao Supremo para tentar antecipar o depoimento dele à CPI, e também enviou um ofício ao presidente Omar Aziz, porque ele disse que no dia 20 já vai
ter começado o recesso parlamentar e que, na verdade, a CPI está dando um jeito de não ouvi-lo, não esclarecer os fatos. Como é que o senhor vê isso? Existe a possibilidade dele ser ouvido antes? Em causa espécie, agora, Sua Excelência, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, querer definir se nós vamos entrar em recesso ou não. Primeiro, não é investigado ou testemunha que determina a data de depoimento. Segundo, muito menos será ele que definirá se a CPI vai entrar em recesso ou não. Não será ele. Ele será convocado, estará presente a essa CPI no momento oportuno da condução das investigações. Obrigado. Obrigado, pessoal. Opa, Sara. Também não é papel do Supremo marcar a data de reunião aqui no Congresso, né? Imagine se nós quiséssemos marcar a data de julgamento lá no Supremo. Não faz sentido. Obrigada. Pois não, Sara. Ontem o Jornal Nacional mostrou a atuação do Roberto Dias em um contrato do Ministério da Saúde com a VTC Log. E aí a empresa teria sido beneficiada pela intervenção do Roberto Dias e conseguiu um aditivo com um valor 1.800 maior que o contrato original. Queria saber o que os senhores acharam dessa revelação e se a CPI está atenta a esse episódio. Eu acho que, inevitavelmente, o próximo capítulo dessa comissão parlamentar de inquérito é aprofundar na investigação desta empresa. É por isso que a senhora Andréia, CEO dessa empresa, é uma das convocadas à CPI. Eu quero lhe chamar a atenção de mais um fato. O contrato da VTC Log, ele é firmado pelo todo-poderoso Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Nos chama a atenção os 3 últimos diretores do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Veja, o primeiro diretor desses 3 foi o senhor Davidson Tolentino de Almeida. Ele assumiu sobre a égide da gestão do ministro Ricardo Barros. Ele é réu em um processo que tramita no Ministério Público envolvendo a empresa Global. A empresa Global os sócios da Global também são sócios da Precisa. O segundo diretor do Departamento de Logística é o senhor Tiago Pontes Queiroz. Ele também é réu no mesmo processo. Ele também foi indicado, ele também é vinculado ao mesmo partido. Ele também foi indicado pelo deputado Ricardo Barros. O terceiro diretor, é conhecido de todos vocês, é o senhor Roberto Dias, que também é réu. Agora, neste caso, envolvendo a Precisa. Investigado, nesse caso, envolvendo a Precisa, que tem composição societária junto com a Global. Não me parece ser coincidência. Os 3 últimos, desde a ascensão do senhor Ricardo Barros, o Departamento de Logística sempre ter sido assumido por pessoas indicadas pelo senhor Ricardo Barros. Não me parece também ser coincidência o fato de que em 2018, até 2018, quem era responsável pela entrega de insumos, distribuição de vacinas no Ministério da Saúde, era um departamento do Ministério da Saúde. E a partir de 2018, quem assume é esta empresa privada, VTC Log, na gestão de quem? Ricardo Barros. Então, não me parece que tudo isso seja uma mera coincidência, e é por isso que nós convocamos a senhora Andréia, e nós acreditamos que se tornará inevitável também fazer as quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático dessa empresa pela circunstância dos contratos. Também estamos requerendo todos os contratos dessa empresa com o Ministério da Saúde. O Humberto até ressaltou para o Roberto Dias que a Global e a Precisa já eram suspeitas dentro do Ministério quando foram contratadas, né, para a aquisição da Covaxin, no dia do depoimento do Roberto Dias. Sim, na verdade, a Precisa é quase que um braço da Global. Para vocês terem uma ideia, a Precisa, os acionistas, os principais acionistas, um
é o senhor Maximiliano, Francisco Maximiliano. A participação societária dele na Precisa corresponde a R$1. R$1. 90 e poucos % é da Global. E tem uma pequena parcela de uma outra instituição, me parece que uma ONG ou uma empresa. Então, veja, Precisa e Global são a mesma coisa. Quando o Ministério da Saúde aceitou que a Precisa fosse intermediária, aceitou ou sugeriu que a Precisa fosse intermediária nessa aquisição da vacina indiana Covaxin, fez tendo conhecimento de que essa empresa já havia aplicado no Ministério da Saúde um golpe de R$20 milhões. Ganhou uma dispensa de licitação para fornecer medicamentos de alto custo. Isso poderia ter sido comprado diretamente pelo Ministério, mas o ministro Ricardo Barros preferiu fazer essa dispensa, contratou essa empresa, ela não cumpriu o contrato, não trouxe os medicamentos que ela vendeu, inclusive 14 pessoas que dependiam desses medicamentos morreram, e mesmo assim ele pagou R$20 milhões a essa empresa global. E isso hoje é um processo, inclusive, por improbidade administrativa. Então, ninguém do Ministério da Saúde pode dizer que não sabia dos antecedentes dessa empresa Precisa. Obrigada. Okay? Obrigado, Sara. Obrigado, pessoal.